Filemon, verso 10. Quantos sentem o desejo de ser um ganhador de almas aqui, amados? Quantos desejam, falam, olha, eu quero que o Senhor me use para pregar a palavra de Deus. Deus, Ele está fazendo isso nessa noite, na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Filemon. A Bíblia vai contar a história desse homem, esse Filemon. A palavra de Deus nos diz que ele, na época ali de Paulo, ele era um senhor, né, que tinha escravos. Mas olha o que Deus fez na vida de um dos seus escravos. Vamos lá? Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil, e eu te tornei a enviar. Verso 12: e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem quisera conversar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Verso 16: não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, quanto mais de ti, assim não na carne, mas como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Amém? Amém. Recebe como a mim mesmo. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui no verso 1. Ele fala assim: Paulo, prisioneiro de Jesus, irmão de Timóteo, e o amado Filemon, nosso cooperador. A Bíblia vai nos dizer que o apóstolo Paulo gera esse discípulo amado aqui quando ele estava preso, quando ele estava em prisão. Às vezes nós passamos por momentos difíceis, ou por situações que muitas vezes nós não entendemos o porquê ou para quê. Mas eu quero te dizer nessa noite que tudo tem um propósito de Deus para nossas vidas. Em todas as coisas que você viver, há um propósito de Deus na sua vida. Paulo estava preso aqui. O apóstolo Paulo se encontrava preso, e qual era a sua acusação? Era a pregação do Evangelho. Mas mesmo ele estando preso em cadeias, a palavra de Deus, o Evangelho que estava dentro dele, a missão que estava dentro dele, não estava preso. Então não importa as situações que eu venha viver nessa vida, nesse mundo, eu tenho uma missão, que
que é anunciar o Evangelho da cruz, que é falar de Jesus, que é fazer discípulos. Ele estava preso, ele poderia estar lamentando, ele poderia estar reclamando, como muitas vezes nós usamos essa palavra. Nós sempre falamos assim: mas Senhor, por que eu estou passando por essa provação? Por que eu estou passando por essa situação, se eu sou teu servo? Mas o Evangelho de Jesus não diz que nós seríamos isentos das situações cotidianas dessa vida. Lembra de Sadraque, de Mesaque e de Abednego? Que a Bíblia diz que eles estavam ali, de repente cria uma situação no qual eles teriam que se prostrar perante aquelas imagens que o rei tinha feito. Mas aqueles homens olham para o rei, para aquela nação e falam: nós não iremos nos prostrar perante a sua ordenança, porque nós conhecemos um Deus e servimos um Deus todo-poderoso. E aquele rei se irritou tanto que fez o quê? Lança ele na fornalha de fogo. E quando lançaram ele na fornalha de fogo, a Bíblia vai dizer que nem um fio de cabelo se queimou daqueles 3 homens. Por quê? Porque ele obedeceu a Deus, e Deus entrou na causa dele no momento que ele exercitou a sua fé em Deus. Então é isso que precisamos entender, que não importa se estamos em uma prisão, se estamos no hospital, se estamos em uma faculdade, em uma escola, aonde nós estivermos, Deus ele está nos dando a oportunidade de sermos bênção na vida de alguém, de sermos um instrumento na vida de alguém. Porque você está aqui nesta noite, você veio buscar a palavra de Deus, e quantas são as pessoas que precisam de um abraço, que precisa ser amado, que precisa que o Senhor possa tocar nas suas emoções, tocar no seu interior. E a palavra de Deus diz que a palavra ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, da junta e da medula, e é apta para decidir pensamentos e intenções do seu coração. Eu não sei o que você está pensando, eu não sei qual é os seus projetos, mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele conhece a intenção do seu coração, Ele conhece o seu interior, Ele sabe o que passa na sua vida. E se você crê no Senhor Jesus Cristo, nessa noite, Deus Ele vai entrar na tua vida para te ajudar, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que Paulo, estando preso ali, ele encontra com um homem chamado Onésimo, que era um escravo. E esse escravo, ele fugiu ali do seu senhor. O seu senhor era Filemon. Só que Filemon, amados, era um discípulo de Paulo, porque em algum momento tinha se convertido ao Evangelho. E há muito tempo depois, Paulo encontra na prisão quem? Onésimo. E Onésimo se converte ao Evangelho. E Onésimo se torna discípulo de Paulo e é transformado, como muitos de nós aqui fomos transformados pela palavra de Deus. Se olhasse para mim em uma outra época, se olhasse para você em uma outra época, nós seríamos pessoas difíceis, amados, nós seríamos pessoas terríveis. Mas Jesus transformou a sua vida e tem transformado a cada dia a sua natureza, o seu pensamento, o seu interior. Deus tem
Bíblia diz que Paulo gera esse filho amado, Onésimo, em prisões. E ele se converte, e ele muda totalmente a sua vida por conta do Evangelho. Em outro tempo, quando ele saiu ali fugindo, a Bíblia nos mostra que Paulo ele fala que esse homem causou muito prejuízo para Filemão. E agora como é que Paulo vai resolver essa situação? Como é que Paulo vai conseguir mover essa situação? Ele estava com um discípulo que era escravo, que pertencia a um outro discípulo. Mas o apóstolo Paulo, ele poderia impor, ele poderia mandar uma carta para Filemão e falar: olha, Filemão, eu encontrei Onésimo e ele agora é um discípulo, e ele vai ficar comigo. Mas a palavra de Deus vai dizer que Paulo ele não fez nada por força, porque a palavra de Deus diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Todas as coisas que vamos fazer na obra de Deus tem que ser voluntariamente. Eu nunca nessa igreja impus em momento nenhum que algum irmão possa ofertar, ter que dar tanto, tem que dar isso. Não. Nós trabalhamos claramente para o propósito principal, que é a obra do Deus Todo-Poderoso. Foi isso que Paulo fez. Paulo escreveu esta carta a Filemão, dirigindo esse discípulo amado, para que ele pudesse tomar as suas próprias decisões, para que ele pudesse tomar as suas próprias atitudes. E nessa carta ele escreve e fala que o filho Onésimo se transformou para ele um discípulo amado, alguém importante para ele na prisão. Mas ele que gostaria que esse Onésimo fosse ter com Filemão, porque se tivesse acontecido alguma coisa lá no passado, amados, eles teriam que se resolver, porque o Evangelho nos causa transformações. Aqueles que um dia nós ofendemos, nós podemos ir lá e pedir perdão, ou se fomos ofendidos, não tem problema nenhum, nos perdoe. É isso que o Evangelho de Jesus proporciona para cada um de nós. Alguém um dia me falou: pastor, mas isso é difícil, não, do perdão é muito difícil, é muito complicado, porque outra pessoa me agrediu, como é que eu vou pedir perdão para ele? Como é que eu vou falar para ele? Mas quando o Espírito Santo de Deus ele vai agindo na sua vida, ele coloca essa necessidade no teu coração de estar sem fardos, sem peso, sem cargas emocionais dentro de você. A palavra de Deus vai nos dizer que ele escreve esta carta e envia Onésimo a Filemão, para que Filemão possa receber esse escravo, que não era mais escravo. Paulo indica e escreve para que ele possa olhar para Onésimo como irmão amado. Entende, amados? Como irmão amado. É mais ou menos assim. Talvez você, eu trabalho para alguém que tem dinheiro, que é, meu patrão. Essa relação se dá de patrão e empregado no momento que você estiver trabalhando.
se o seu patrão, for um filho ou uma filha de Deus, se também está na presença do Senhor. Enquanto vocês estão trabalhando, é patrão e empregado. Mas a partir do momento que você sai desse momento, você se torna irmão em Cristo e filho do Deus Todo-Poderoso. Amém? Porque o Evangelho proporciona isso. Aí Paulo ele fala assim no versículo 19, só para você entender: eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, e pagarei para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Ou seja, Paulo está falando assim: olha, esse discípulo aqui, quando ele fugiu, quando ele era traquino, que ele fugiu, ele te causou dano, mas eu estou devolvendo ele, e aquilo que ele tiver de dívida, coloca na minha conta, eu te pagarei. Parece Jesus, que Jesus fez conosco. Nós estávamos debaixo, amados, de tão grande pecado, de tão grande transgressão. E o que Deus fez para conosco? Enviou Jesus. E Jesus morreu na cruz do Calvário e trouxe salvação e redenção para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. E o que Cristo pede em troca? Nada. Somente que nós o amamos a Ele. Somente que nós possamos nos render aos seus pés. É isso. Porque a dívida que era para nós pagarmos, Ele já pagou. Amém? Isso quer dizer que nós não temos mais nenhuma dívida com as trevas, porque o Senhor já conquistou e já pagou tudo isso quando Ele morreu na cruz do Calvário. E aí Paulo ele envia e continua falando, sim, no versículo 20: irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas do Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência e sabendo que ainda fará mais do que eu digo. Por que Paulo ele tem essa certeza que Filemão irá fazer muito mais do que aquilo que ele está pedindo? Porque Filemão, que é o senhor dos escravos, podemos dizer assim, já tinha Jesus no seu coração, já estava com o seu coração transformado. A história vai dizer que as igrejas da antiguidade não se reuniam no salão assim como nós estamos reunindo, nos salões luxuosos, como as igrejas maiores têm. As igrejas eram formadas nas casas, nos lares. Então esse Filemão aqui, amados, ele na sua casa tinha ali uma igreja, tinha ali um lugar que anunciava o evangelho de salvação. A Bíblia vai nos dizer aqui que Jesus, que Paulo, através de todo o conhecimento que ele recebeu do Senhor e Salvador Jesus, a missão dele era ganhar almas, era fazer discípulos. É o que nós a cada dia precisamos fazer. Nós não podemos terminar esse ano, amados, se não ganharmos uma alma para o Senhor Jesus. Nós precisamos orar. Quantas pessoas
ainda estão sem o conhecimento pleno da palavra de Deus? Quantas pessoas ainda estão afastadas da presença do Senhor? Nós precisamos rapidamente, amados, estar na presença de Deus. Nós estamos aqui, amados, nessa noite, como a maioria sabe, tristes e sentidos, juntamente com a nossa missionária Lenice. 15 dias atrás, podemos dizer assim, seu marido estava trabalhando em pleno, e aí levou uma queda, e dessa queda evoluiu para o óbito. Eu estou te falando isso, amados, para que a gente possa entender o quanto que a vida, às vezes a gente está tudo bem e pode mudar de uma hora para outra. Por isso que precisamos a cada dia, a cada momento estar o quê? Debaixo da presença e da palavra de Deus, para que a gente possa encontrar aconchego, para que possamos encontrar cuidado diante do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma erva do campo, que você passa pela manhã, ela está verde, ela está viva, e ao retornar à tarde, ela pode estar morta, estar murcha. Então precisamos preparar o nosso coração, a nossa alma, e é por isso, amados, que nós anunciamos o Evangelho, para que haja oportunidade para todas as pessoas, em tempo e em fora de tempo. Amém? Se coloque de pé nesse momento, em nome do Senhor Jesus.